Partidos políticos em crise, um mundo sem confiança. É fato que os partidos deturpam a sua identidade quando colocam como meta apenas a chegada e a manutenção do poder. Quando eles deixam completamente de ser o espaço onde se faz a pedagogia, o estudo e o aprofundamento de ideias, eles se tornam muito mais siglas do que partidos. De certa forma, a maioria da população brasileira, por não ter formação, nem sempre vê o partido, e sim o indivíduo que está disputando as eleições. O ideal seria se os partidos e os seus membros deixassem claros os seus posicionamentos políticos, ou seja, a sua visão de mundo, para que as pessoas também pudessem se posicionar e escolher. Contudo, é conveniente não deixar as coisas claras. Muitas vezes se fala em nome do povo, apenas por fachada. O discurso é dirigido e feito em nome do povo. Mas que povo é esse? O político partidário e o partido estão defendendo qual povo? Seria honesto se o político e o partido falassem claramente quem estão realmente defendendo. Por exemplo, os empresários nacionais e ou internacionais, os banqueiros, os grandes latifundiários, a classe média, os comerciantes, os pequenos agricultores, os sem terra, os sem teto, os professores, os estudantes, etc. Se defendem o Estado ou o mercado. Se vão privatizar ou estatizar. Definir posicionamentos e formas de governar é importante. Outro problema sério são as alianças partidárias, feitas a qualquer preço para ganhar as eleições. As alianças extrapolam a tal da governabilidade e se tornam conchavos políticos da pior qualidade, com total ausência de coerência e de identidade, porque, em certo sentido, os partidos perdem a sua identidade. Falam uma coisa e fazem outra. Até que ponto vale a pena aliar-se com o inimigo, com o traidor? Todos sabem que é da natureza do lobo comer o cordeiro. Por mais bonzinho e satisfeito que ele esteja, uma hora ele vai dar o golpe e devorar o cordeiro que vacilou diante da situação. Fala-se e promove-se muito a crise econômica, mas o geógrafo Milton Santos, professor emérito da USP, explicava que a maior crise que o período enfrenta é a crise da confiança. Como confiar no outro? O outro hoje é o concorrente. Ele deixa de ser humano e se transforma em consumidor e mercadoria no mundo do capital. Além disso, o poder, dizia o professor, está concentrado nas mãos de um punhado de grandes empresas multinacionais. Na hegemonia da mundialização do capital, os partidos, a confiança, a ética, a cidadania, a identidade, os valores, a moral, o amor, a educação, a saúde, os lugares, os países, a economia e a política entram em crise, para não dizer em colapso. Participar da sociedade de consumo de forma precária ou plena é muito mais prazeroso e sedutor do que participar de partidos, do mundo da política, de tal maneira que participar do mundo da política só é interessante se houver algum desfrute imediato disto. Primeiro vem a satisfação do indivíduo, porque vivemos uma sociedade de indivíduos. O coletivo só é interessante se houver retorno para o indivíduo. O modelo de sociedade atual reforça a potência desta constatação. Considera atrelado a isto o fascínio pelo status do poder. A saída é a tomada de consciência. Não se pode se contentar com o excesso de informações intencionalmente produzidas e sair por aí emitindo opiniões cristalizadas. Ser consumidor mais que perfeito e trabalhar para agradar e servir o mercado é muito pouco. De modo geral, a população gosta daquilo que é superficial e pouco profundo. Os partidos e os políticos que aí estão não são cogumelos,
que brotam do nada. Eles têm história. E é preciso saber a história desses candidatos, destes políticos e desses partidos. E são produto do lugar, do país e do tipo de mundo onde se habita.